Hey, Alehupa! Eu tô aqui hoje para responder uma pergunta que eu recebi no Instagram a respeito de como fazer para aprender novas línguas, dicas e o que funcionou para mim, etc. E esse é um assunto muito extenso, eu vou tentar resumir o máximo possível, tá? Para quem não sabe, eu sou professora, eu ensino línguas para outras pessoas e eu também aprendi a falar sueco, inglês, italiano e o chinês, que eu não estou pronta, mas acho que ninguém nunca tá pronto com o chinês. O chinês é uma língua que dá para você aprender o resto da vida. Enfim, eu vou ter que trazer alguns exemplos para poder ilustrar o que eu quero dizer. E bora lá para a explicação. Importante você saber, primeiro de tudo, você ser muito bom na sua própria gramática, na gramática da sua língua, no caso português. E a segunda dica que eu daria seria de você esquecer, é meio que o oposto da primeira, mas você tem que esquecer a sua língua, de certa maneira. Você tem que não querer que essa língua nova funcione da mesma maneira que a sua língua funciona. Tem algumas palavras que a gente pode traduzir, ela pode até ter um significado que faça sentido no português, mas você nem sempre vai poder usar a palavra da mesma maneira. E tem certas palavras que não tem como você traduzir no literal. No sueco tem uma palavra que chama, ou duas palavras, rina e kap. Se você traduzir no Google Translate rina, ele vai traduzir como alcançar. E kap, se você traduzir só o ICAP, vai também traduzir como alcançar. Então, o que? Alcançar, alcançar? Não. Rinecap é chegar a tempo no mesmo nível que uma outra pessoa. É você alcançar uma outra pessoa, mas não é uma tradução literal. Você não pode dizer que Rinecap, você pode traduzir como Rinecap alcançar, mas ela tem um significado mais profundo. E é isso que é super importante. Quando você está aprendendo uma língua, por exemplo, nesse caso, a rina é alcançar e cap, alcançar. Como assim alcançar, alcançar? Você vai ter que usar e ver essa combinação de palavras, no caso, em vários textos para poder e abrir sua cabeça, o que é muito difícil, porque a gente quer encontrar sentido nas coisas e o sentido a gente encontra em comparação com aquilo que a gente já conhece, mas você vai ter que tentar não... Você vai ter que tentar entrar na palavra, deixar a palavra te... você vai ter que tentar entrar na palavra e não fazer a palavra entrar na sua cabeça, entendeu? Não a palavra entrar no que você já conhece. É mais ou menos isso. Uma das coisas que me ajudou muito a aprender sueco e outras línguas também, o próprio inglês e chinês, foi eu pegar músicas e traduzir para o português, às vezes fazia sentido, às vezes não fazia sentido, mas cantar músicas que normalmente eu gostava, né? Porque eu tinha que curtir e ficar ouvindo aquela música. E tentava cantar junto e tentando, ao mesmo tempo que eu lia, e eu já tinha lido a tradução, tentar entender cada vez mais aquela frase, e não apenas de uma maneira literal, tem um mosquito aqui, e não apenas de uma maneira literal, mas realmente, enfim, você vai meio que se acostumando com aquele tipo de formação de frase, com aquele tipo de expressão, e coisa e tal. Um exemplo, matei o mosquito. No chinês tem o caractere bao. Bao quer dizer, você dificilmente usa um caractere sozinho no chinês, assim, mas você combina ele com outros. Mas o bao dá o sentido das palavras, que é uma coisa fechada, ou um invólucro. Invólucro, é assim que fala? Pode ser usado às vezes como incluir, pode ser usado às vezes como verbo incluir, pode ser usado como substantivos assim de coisas diferentes, tipo baozi. Zi também é uma coisa sozinha. Zi é tipo filho, se ele for usado sozinho, ele é uma coisa única, uma coisa singular, é o zi. E aí
Baozi é aquele pãozinho cozinhado no vapor que eles têm na China. Mianbao, mian é relativo à farinha de trigo, e aí mianbao é uma bolinha, uma coisinha fechada de trigo, que é um pão. Então, esses são meus melhores exemplos de como não se ater apenas à tradução literal da palavra, mas sim tentar entender a conotação mesmo da palavra, o que ela significa dentro daquela língua, daquela cultura, no caso, né? Eu tenho um exemplo também no italiano, apesar de italiano ser muito parecido com português, no geral, meio que dá para você, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes você traduzir literalmente. E mesmo que você não possa traduzir literalmente, você pode se fazer entender, entendeu? De maneira mais fácil. Mas o italiano também tem algumas particularidades, né? Lógico que é bem diferente do português. Você tem que entender como as pessoas pensam. Por exemplo, no português a gente fala: ah, como é que você vai para todo lugar? Ah, eu vou de carro, certo? Você vai de alguma coisa. Eu vou de carro, eu vou de avião, eu vou de trem. No italiano você não vai de, você não fala em como você vai para lá. Você fala onde você vai. Então você fala: eu vou no carro. No caso seria io vado in macchina. Eu vou no carro. Esse é só um exemplo, assim. Então é interessante entender como que essa cultura nessa língua se pensa quando se comunica. E basicamente aprender uma língua nova é isso, é você aprender uma cultura nova e aprender uma forma nova de pensar, e por isso que eu gosto tanto de aprender línguas diferentes, assim. E quanto mais diferente, mais legal, porque mais diferente a maneira de pensar é. Além disso, você pode usar técnicas para aprender, memorizar palavras e também para elas fazerem sentido para você. Porque quanto mais você usa as palavras, mais elas vão fazendo sentido. Então, essa é uma dica que eu tenho. Ó. Se você tiver interesse por música e tal, procure algumas músicas na língua que você quer aprender, algumas que você gostar, procura o texto, tenta traduzir. O trabalho de traduzir também vai te ensinar bastante coisa. Mas tenta traduzir e ler ao mesmo tempo que você canta e tentar fazer aquilo fazer sentido para você. Depois de algumas vezes, eu prometo, vai começar a fazer sentido. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem mais perguntas e eu vou tentar responder todas. E é só mandar. Falou? Tack för idag! Hej då! Gente, eu tava aqui editando vídeo e comendo salgadinho sem sabor. E eu percebi que eu esqueci de dizer uma coisa muito importante nesse vídeo. Que é o seguinte, um dos meus maiores ensinamentos. Quando eu tava na China e aprendendo chinês, eu falei pra minha vizinha chinesa que eu nunca ia conseguir aprender chinês porque era difícil demais. E aí ela me falou: Pamela, tem um ditado aqui na China que é o seguinte: tudo é difícil, até que se torne fácil. E é isso, as pessoas me falam às vezes: nossa, português é muito difícil. Não sei, pra mim é fácil.